que mais? Produto, veículo, móveis e utensílios, que mais? Máquinas e equipamentos, computadores e periféricos, ferramentas, terrenos, edificações, semoventes, o que é semovente? Bem animal, né? Então, por exemplo, quando aquele maior clube de futebol do mundo, lá, o Vasco da Gama, comprou o jogador Edmundo. Lá na contabilidade, eles registraram qual conta? Não é bem esse caso, né? Animal é só apelido. Então, se a empresa comprou um cão de guarda, né? É um semovente, tá ok? Agora, vamos ver se você está entendendo. Nossa empresa comprou um automóvel à vista. Quais são as contas envolvidas? À vista, sai o dinheiro do caixa. E segunda conta, qual é? Veículo. Tá certo? Depende. Depende de quê? Qual é o ramo de atividade da empresa? Se ela comprou para revender, é mercadoria. Comprou para o uso, é veículo. Então, por isso, acompanhe esse raciocínio aqui, ó. Veja. Aqui no contrato social está sempre uma cláusula que vai tratar exatamente da atividade fim ou ramo de atividade. Veja, é proibido uma empresa funcionar uma atividade sem antes fazer constar no seu contrato social e registrar na junta comercial, que seria uma atividade clandestina, sujeita a fechamento e seus proprietários responderem no campo civil e penal. Né? Porque se você está exercendo uma atividade sem fazer constar no seu contrato social, não está emitindo nota fiscal, não está pagando tributo. Certo? Tá bom. Esse ramo de atividade aqui, juridicamente, pode ser chamado de objetivo social ou objeto social ou atividade fim ou atividade econômica ou atividade operacional. Só que, no campo da contabilidade, contabilmente, separamos simplesmente em empresa que opera com vendas. Serviços. Muito simples, quer ver? Se o ramo de atividade é um supermercado, qual é a atividade? Venda. Se o ramo de atividade é advocacia, serviço. Se o ramo de atividade é informática, depende do que está escrito aqui. Pode ser venda e ou serviço de informática. Certo aí? Muito simples. Agora, no campo do direito comercial, esse ramo de atividade de vendas, a gente usa esse termo direito comercial porque continua usando,
mas não é muito mais adequado. O certo seria direito empresarial hoje. Certo aí? Muito bem. No ramo do direito empresarial ou direito comercial, o que acontece? A empresa que opera com vendas pode ser uma empresa comercial ou uma empresa industrial. Qual a diferença? A empresa comercial é aquela que compra o quê? Mercadoria para revenda. Então, veja que já chega pronto para ele só revender. Supermercado é uma empresa comercial, certo? A farmácia é uma empresa comercial, exceto a farmácia de manipulação, porque lá já é uma indústria. Indústria é aquela que compra matéria-prima e a transforma em produto para venda. Então veja, na empresa comercial, na empresa industrial, ela compra a matéria-prima, a transforma em produto para a venda. Então, por exemplo, uma indústria de brinquedos, ela compra plásticos, tintas, né, cola, com matérias-primas, e as transforma em brinquedo para venda, certo? Olha como isso aqui é importante. Quando lá na contabilidade avançada a gente entrar no campo tributário, dois tributos são fundamentais, o ICMS e o IPI. IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado. Então, o imposto aqui da indústria. Ó. IPI só vai incidir na primeira saída de quem fabricou o produto. Ela não vai incidir lá na empresa comercial. Certo? Ele só incide uma vez na saída da indústria. E vai atingir o bolso do comerciante indiretamente na formação de preço daí por diante. Certo? Já o ICMS, ela incide na circulação de mercadoria. A gente vai ter a oportunidade de entender que, quando se fala mercadoria, o termo certo é bem. Circulou bem, incide ICMS. Então, uma empresa comercial está circulando bem? Tá, então incide ICMS. Uma empresa industrial está circulando bem? Sim, matéria-prima é bem, produto é bem. Então, o ICMS vai estar presente tanto numa empresa comercial como numa empresa industrial. Estão vendo aí? Né? O quão, né, o direito comercial vai te ajudar a entender o direito tributário em conjunto com a contabilidade que vamos estar estudando. Eu sempre digo, tributo você aprende no curso de contabilidade, não é no curso de direito tributário. Não tem a menor dúvida disso. Certo? Eu até entendo que lá na cadeira de direito, né, deveria ter contabilidade para as pessoas que vão estudar direito tributário. Como estudar direito tributário sem entender contabilidade? Né? Muito bem. Então, fechando parênteses, vamos voltar aqui, olha. A pergunta que eu fiz é, nossa empresa comprou um automóvel à vista. Saiu o dinheiro do caixa. Se é para revenda, mercadoria. Se é para uso, veículo. Uma montadora de automóveis. Ela comprou, né, por exemplo, a lata, o motor, tudo isso é o quê? Matérias-primas. Para montar um automóvel, um produto. Certo aí? Agora, você está fazendo uma prova e o examinador colocou lá, uma empresa da área de informática comprou um automóvel à vista. O que você interpreta? Saiu o dinheiro do caixa e entrou o quê? Veículo, com certeza, porque atividade informática só pode ser para o uso, o veículo. Certo aí? Tá bom. Se nossa empresa comprou um sofá à vista, saiu o dinheiro do caixa e entrou o quê? Depende. Se o ramo de atividade é comercializar móveis, mercadorias. Se é para o uso, aí sim, móveis e utensílios. Certo aí? Uma indústria moveleira
Madeira que comprou, matéria-prima, transformou em mesa, sofá, produto, certo? Então veja, nossa empresa comprou uma máquina de escrever para o uso. É arcaico, não é isso? Mas você sabe o que é. Saiu o dinheiro do caixa e entrou o quê? Né? Todo mundo fala máquinas e equipamentos, mas o certo é móveis e utensílios. Espera aí, agora eu estou confuso. Né? Comprou uma máquina e vai para móveis? Sim. Por quê? Porque em móveis e utensílios eu vou registrar o quê? Mesa, cadeira, balcões, calculadoras, máquina de escrever, essas coisas, né? Utensílios de uso. E em máquinas e equipamento? Os maquinários pesados, alto-forno, elevadores, indústrias gráficas, é assunto de máquinas e equipamentos. Mas nem sempre os examinadores em concurso público obedecem isso. Mas o certo é isso. Tá ok? Tá bom. Comprou um apartamento à vista. Saiu o dinheiro do caixa e entrou o quê? Depende. Se é uma empresa imobiliária de comprar e vender, está comprando mercadoria, tem estoque de imóveis. Agora, comprou para o uso terrenos, edificações. Agora, veja que terrenos e edificações são o quê? Imóveis. Certo? Mas posso usar só a conta imóveis? Até posso. Mas não vou poder depreciar. Por quê? Terreno, de acordo com a lei, não está sujeito a depreciação. Ao passo que edificações, sim, está sujeito a depreciação. O que é depreciação? Claro que é o último assunto a ser estudado aqui nesse curso, né? Mas quer ver como todo mundo sabe o que é depreciação? Por exemplo, quem aqui já foi elogiado do tipo assim, como você está depreciado? Bom, então você sabe o que é depreciação. Então vamos mostrar o que é depreciação aqui. Vamos lá. Eu até te lanço uma pergunta, né? Uma empresa está obrigada a depreciar ou está facultada a depreciar? Depende. Se você vai fazer prova de concurso público, se for pelo CESP, está obrigado a depreciar. Se for a prova da ISAF, está facultado a depreciar. Por isso é importante você estar fazendo um curso. Veja só. Agora, nas empresas, elas devem sim depreciar, porque ela deve seguir a lei contábil. Mas vamos lá. Quando se fala em bens materiais ou tangíveis, elas podem ser divididas em bens de consumo e bens de uso. Bens de consumo, olha, ela se transforma em despesa quando do consumo. É o caso, por exemplo, de material de limpeza, material de escritório, material de copa e cozinha. Perceba, por exemplo, olhando para cá, nossa empresa comprou um material de limpeza, quer ver? Ó? Material de limpeza, pagou R$100. O que você enxerga aí? Saiu o bem dinheiro e entrou o bem material. Troquei um bem por outro. Agora, quando esse bem for consumido, ó, consumiu, o bem desapareceu, o dinheiro aplicado foi junto. É nessa hora que vai atender o conceito de despesa que você vai aprender lá na frente, que transformou-se em gasto necessário para manter uma empresa.
Certo? Então, nesse momento, ocorre ela se transforma em despesa. O material desaparece, o dinheiro aplicado foi junto, é nessa hora que aquele material transformou-se em despesa. Certo aí? Muito bem. Agora, o bem de uso são bens duráveis. Que se transformam em despesa exatamente pelo uso na forma de depreciação. São esses bens que estão sujeitos à depreciação. Por exemplo, os móveis, utensílios, as máquinas e equipamentos, as edificações e etc. Raciocínio. Comprou uma máquina. Por quanto? Pagou R$1.000. O que é que você está enxergando aqui? Troquei o bem dinheiro pelo bem máquina. Certo aí? Agora, em virtude do uso, a máquina não desaparece como material de limpeza. Mas ela enferruja, ela envelhece, ela sofre o quê? Desgaste. Será que depois de 1 ano de uso alguém nos pagará 1.000 ainda? Talvez nos pague 950, 900. Veja que esse desgaste proporciona a perda do valor investido, daí perda de valor. Essa perda de valor chamamos de despesa de depreciação. Então, primeiro eu compro o bem durável, ao longo do tempo ela vai se depreciando. Então, depreciação é um sistema contábil que consiste em reconhecer a perda do valor investido em virtude do desgaste pelo uso, obsolescência, ação da natureza. Repito, o que é depreciação? Depreciação é um sistema contábil que consiste em reconhecer a perda do valor investido num bem em virtude do desgaste pelo uso, ação da natureza, obsolescência. Certo aí? Tá bom. Agora, fechando parênteses desta partezinha aqui, veja. Vocês estão vendo que eu não preciso fazer vocês ficarem anotando isso aqui? Não é um esqueminha que eu dou em todas as turmas que sempre vou evoluindo? Vou colocando aí no material para você não perder tempo, para você ter atenção concentrada aqui. Certo? Muito bem. Às vezes a pessoa não está acostumada com uma aula dessa e quer anotar tudo. Isso é perda de tempo. Tá, ok? Estão vivendo uma modernidade onde o professor tem que facilitar a sua vida e entregar o material o mais completo possível. E fazer com que as informações venham à sua mente e vá direto no treinamento. Tá ok? Olha só. Agora, raciocínio. Ó. Mais um parêntese aqui. Nós falamos que o direito tributário é profisco, não é isso? Vamos imaginar aqui, então, uma empresa. Ó. Uma empresa e a legislação tributária que decorre do direito tributário. Olha, essa empresa teve receitas teve despesas digamos 1.000 de receitas, 800 de despesas. Como a receita é maior que despesa, ela teve o quê? Lucro. Antes do primeiro sócio. Quem é o primeiro sócio? O governo, o fisco. Então, lucro antes do imposto de renda. Certo aí? E aí,
eu vou calcular o imposto de renda, via de regra 15%, R$30, e vou chegar aqui ao valor do lucro líquido, 170. Agora, olha só, né? No campo da legislação tributária, duas palavras são chave. As receitas devem ser reconhecidas. E as despesas podem ser reconhecidas. Como assim? Para que o tributo seja profisco, uma empresa tem a obrigação de reconhecer as suas receitas. Deixar de reconhecer uma receita é uma sonegação tributária, porque vai dar um lucro menor. No entanto, no campo tributário, a empresa não está obrigada a reconhecer uma despesa, ela pode reconhecer uma despesa. Se deixar de reconhecer uma despesa, o fisco agradece, pagou mais imposto. Como o tributo é profisco, certo aí? Muito bem, então veja que, única e exclusivamente levando em consideração o campo tributário, uma empresa está facultada a reconhecer uma despesa. Então essas duas palavras você vai encontrar sempre na legislação tributária. Pode e deve. Pode, que tem um sentido obrigatório, e deve, que tem um sentido facultativo. Pode falar. Deve, sentido obrigatório, pode, sentido facultativo. Tá ok? Então, claro que isso aqui tudo tem que ser levado, né, às devidas análises. Né? Se você entrar lá no YouTube, você vai encontrar um monte de aulas minhas gratuitas lá, onde eu fico lá mostrando, né, respondendo as perguntas dentro de um curso avançado. Né? Sempre a gente tem auditor da Receita Federal na minha turma fazendo pergunta, sempre eu tenho auditor lá do TCU dentro da minha turma fazendo pergunta, sempre tenho consultor do Senado fazendo pergunta aqui na sala de aula, sempre eu tenho professores de Direito Tributário, professores de Contabilidade aqui dentro da turma fazendo perguntas. Então essas perguntas elevam o nível. Aí quando surge uma pergunta muito boa, eu respondo aqui e jogo lá no YouTube. Fica lá para sempre, para todo mundo acompanhar. Então você vai ver uma série de aulas minhas lá de crime tributário, crime de omissão de receita, crime de passivo fictício, crime, né, de omissão de despesa. Então veja que isso aqui é uma regra geral. Agora o detalhe disso aí tem que ser analisado. Por exemplo, quer ver? A empresa, né, vendeu a mercadoria e não emitiu nota fiscal. Aí não apareceu na contabilidade de receita, está vendo aí? Então ela deixou de pagar tributo sobre a receita. E deixou de pagar tributo sobre o lucro que a receita gera. Ela está sonegando. Certo? Mas o criminoso sempre aparece no local do crime para ver se matou direito. Aí ele pega esse dinheiro, que na verdade é um caixa 2, porque o caixa que não aparece na contabilidade é o caixa 2, é o caixa, né, ilegal. Certo aí? Só o Delube que não sabia disso. Mas enfim, veja só, está lá, né, vendeu a mercadoria e não emitiu a nota fiscal. Aquele dinheiro que recebeu é caixa 2, caixa ilegal. Agora pegou aquele dinheiro e comprou, né, um bem. Aí a contabilidade registrou a entrada desse bem. Veja que lá na contabilidade o caixa está estourado, porque há a saída de um dinheiro que não entrou. Aí se você for aplicar o regulamento do imposto de renda, decreto 3.099, você, auditor, vai ter que incriminar os empresários daquela empresa em crime de sonegação tributária por omissão de receita. Certo? Então veja, você não está aprendendo contabilidade por acaso. Você está aprendendo contabilidade, aprenda bem, siga toda a orientação, estude bem, domine para valer, para quando você estiver lá na contabilidade avançada, esse nível de raciocínio você acompanhe. Tá ok? Será muito necessário, certo? Que é o chamado o quê? Direito penal tributário. E direito penal tributário você estuda dentro do curso de contabilidade também. Tá ok? Muito bem. Agora olha só, isso aqui é o fisco, né? A lei tributária. Agora, paralelamente a isso aí, existe a chamada lei das SAs aplicável às demais empresas, que a gente vai estudar lá na quarta parte do curso.
né? A chamada Lei 6.404, já ouviram falar, né? Então, essa é a chamada Lei Contábil ou Legislação Societária. A contabilidade deve seguir esta lei. Para esta lei aqui, né, houve alteração no patrimônio, doa a quem doer, isso é objeto de contabilização. Certo aí? Então pergunto, se eu comprei uma máquina por 1.000 e daqui a um ano ela está valendo 950, eu perdi 50, não perdi? Isso é depreciação. Estou obrigado a contabilizar essa depreciação? Para a lei contábil, sim, porque alterou o patrimônio. Mas e se eu esquecer de contabilizar? O auditor vai me punir? Não, porque eu paguei mais tributo, o tributo é profisco. Certo aí? Então veja aqui, né, cada lei tem que ser aplicada como tal. Tá? Então, a parte mais importante que você vai chegar no final desse curso e depois na contabilidade avançada é exatamente conciliar a divergência entre a lei societária e contábil com a lei tributária. A lei tributária tem o interesse de tributar. A lei societária, ela é científica, ela quer a melhor contabilidade. Entendido aí? E haverá uma série de divergências nesse ponto aí. Tá? E lembrando que a partir de 1º de janeiro de 2015 entrou em vigor a Lei 12.973, que é o novo regime tributário definitivo deste país. É a maior alteração da lei tributária no país nos últimos 35 anos. Ela alterou o decreto 1598 de 77. Certo aí? E aí, em breve, estará sendo gravado o meu curso de lucro real, que é a tributação das grandes empresas, que ela afetou no seu artigo 1º ao 70, as grandes empresas tributadas pelo lucro real. Certo aí? Bom. Tá bom. Agora, só para finalizar. Você viu que eu falei da lei societária. Agora, veja bem, ó. Se você está fazendo uma prova, se essa prova é da ESAF, a ESAF é conservadora à legislação tributária. Por isso, veja, se depreciar é transformar o valor investido no bem em despesa, depreciação para a lei tributária é um procedimento o quê? Facultativo. Por isso, nas provas da ESAF, depreciação é um procedimento facultativo. Deu para entender? Já as provas do CESP, UNB, elas é conservadora a legislação societária, a lei das SAs, que exige a contabilidade completa, perfeita. Certo aí? Por isso que na prova do CESP, depreciação é um procedimento obrigatório. Isso é muito importante numa hora de uma prova. Agora, eu como contabilista, eu faço a contabilidade, não é só para o fisco. Faço a contabilidade é para todo mundo, então obedeça à lei societária. E na hora de atender o fisco, eu vou resolver isso fora da contabilidade, no chamado livros fiscais, que vocês vão até aprender nesse curso, inclusive lá no final. Tá ok? Muito bem, vamos lá. Então, voltando aqui para esse canto, veja, falamos que terrenos não estão sujeitos à depreciação, segundo a nossa lei, e edificações, sim, sujeitas à depreciação. Numa prova, o examinador pode só colocar imóveis. Você, candidato, vai ter que dar uma analisada no contexto e saber se ele está dando a conotação de edificações ou de terreno, para saber se deprecia ou não o edifício, o imóvel. Entendido aí? Lá na empresa, o que eu faço? Lá na empresa, para poder depreciar, eu tenho que separar o valor do terreno do edifício. Eu falei, mas como? Não é tão fácil isso. Porque o cartório, quando faz a transferência de um imóvel, ele não diz quanto vale o terreno, quanto vale o edifício. Ele simplesmente diz o quê? Transferência do imóvel situado no endereço tal a tal valor. Aí o que eu faço? Para tudo tem lei neste país. Né? Então, o regulamento do imposto de renda, decreto 3.099, como você vai estudar lá na Contabilidade Geral Avançada, diz o quê? Que nesses casos, cabe à empresa
que queira depreciar, já que depreciação é facultativo, que queira depreciar o edifício, deverá contratar o quê? Peritos independentes, 3 peritos legalmente habilitados ou uma empresa especializada para que estes, por meio de laudo, diga quanto vale o terreno, quanto vale o edifício, quer dizer, desmembrar aquele valor que está na escritura do cartório, né? Qual é a parte correspondente ao edifício, qual é a parte correspondente ao terreno, para que possa depreciar o edifício. Entendido aí? Tá bom. Então, podemos agora conceituar. Antes, porém, vamos falar de bens imateriais. Vamos lá. Bens. Exemplo de bens imateriais. Por exemplo, o quê? Patentes. O que mais? Marcas. Fundo de comércio. Concessões obtidas e etc. Vamos esclarecer. Primeiro, patente. Patente está relacionada ao quê? A um invento ou uma descoberta ou é a mesma coisa? Mesma coisa é um caminhão cheio de cearense. Falei primeiro. Mas olha só, não é a mesma coisa. Por exemplo, a Coca-Cola, essa coisa boa aí, ela já foi inventada, patenteada. Mas há quem ainda não tenha a descoberto. Quem? Quem está nascendo agora. Mas daqui meia hora vai querer uma Coca-Cola. Né? Mas então, que propaganda, né? Mas olha só, então a Coca-Cola, ela está, né, inventada, patenteada, mas tem gente que não a descobriu. Então, patente está relacionado sim à descoberta. Então, nossa empresa descobriu um determinado produto. Certo? Agora, é importante, ó, se eu descobrir um produto, bico calado. Né? A primeira coisa é garantir de que somente eu posso fabricar e vender. Porque senão alguém vai patentear e em nome dele e eu vou perder essa garantia. Então, por isso, eu procuro aqui o quê? O INPI, esse órgão aqui. Pago uma taxa para fazer o registro da patente. O INPI, por sua vez, vai investigar se o nosso produto é inédito. Ou seja, ainda não está patenteado por ninguém. E se a resposta é positiva, o INPI vai expedir aqui um documento. Mas eu quero que você perceba o seguinte, ó. Até aqui, saiu o bem dinheiro. E entrou o bem documento, não é isso? Que é a carta patente. Mas esse documento em si não quer dizer nada. O que importa é o que está aqui escrito, ó. O que está na entrelinha, escrito, expresso, proporciona à empresa o quê? Benefício de quê? Exclusividade na exploração deste produto. Então, somente a nossa empresa que patenteou é que poderá fabricar e vender.
a nossa empresa e a que a gente conceder o direito de fabricar também. Certo aí? As nossas concessionárias ou as nossas franqueadas. Já já vamos falar da franquia também. Certo? Então, por exemplo, medicamento. De acordo com a lei das marcas e patentes, não é isso? De 98, o que acontece? Medicamento, quem fabricar um medicamento no Brasil pode patentear e fabricá-lo por 15 anos. Após o quê? Cai em domínio público e outras indústrias podem fabricá-los com a nomenclatura, o quê? Genéricos. Certo aí? Você toma remédio genérico? Eu só tomo um genérico. Né? Porque é bem mais barato, que o princípio ativo é o mesmo. A diferença é essa. Né? Porque a de marca é aquela que ela fabricou. Então, enquanto ela está naquele período em que só ela pode fabricar, ela está usando a sua marcona e vai continuar usando. Mas depois que cai em domínio público, os seus genéricos, né, não pode usar a marca é só genérico. Mas o princípio ativo é o mesmo produto. Cuidado, uma coisa é genérico, outra coisa é similar. Certo? Muito bem. Né? Agora, olha só. Até 2007, então, veja, você certamente já deve ter ouvido falar que o Brasil convergiu para a contabilidade internacional.